Boa tarde, falamos ao vivo do Palácio dos Bandeirantes. Hoje acontece aqui a entrevista coletiva com a equipe da saúde. O secretário José Henrique Germann já está colocado ali, também os secretários Patrícia Ellen, do Desenvolvimento Econômico, e Marco Vignoli, do Desenvolvimento Regional. Também participam hoje o doutor Paulo Menezes, que é o novo coordenador do Comitê de Contingência, o doutor João Gabardo e um convidado hoje, que é o doutor Paulo Lotufo. Ele é médico e professor titular da Universidade de São Paulo. Hoje eles devem atualizar os números da pandemia aqui no estado de São Paulo. Ontem, o secretário Marco Vignoli antecipou que as regiões de Campinas e Itaquaquecetuba estão em alerta, porque o número de casos, internações e óbitos está crescendo. Ao contrário da capital e da Baixada Santista, onde eles acreditam que estamos chegando a um platô, uma estabilização dos dados, ainda em parâmetros muito elevados, mas uma estabilização que não se sabe quanto tempo vai demorar, mas que antecederia a queda no número de casos e de óbitos. Aqui na capital, a ocupação dos hospitais está entre 60% e 70% nesse momento. Vamos acompanhar a coletiva de hoje. A nossa 83ª coletiva de imprensa relacionada ao Covid-19. Temos aqui conosco hoje Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Marcos Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Dr. Paulo Menezes, que é o coordenador atual do Centro de Contingência para o Covid-19, Dr. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência Covid-19, e Dr. Paulo Lotufo, nosso convidado de hoje. Ele é médico, clínico geral e pesquisador epidemiologista. É professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP e orientador de mestrado e doutorados em Ciências Médicas e em Epidemiologia. Tem pós-doutorado no Brigham Hospital, Women's Hospital de Boston, da Harvard Medical School. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, dando início, eu gostaria de apresentar inicialmente os números de hoje. Por favor, na tela. Ok. De ontem, o Brasil atingiu 1.448.753 casos confirmados de Covid-19, com 60.632 óbitos. O estado de São Paulo, estamos com 302.179 casos, com 15.351 óbitos. O acréscimo de casos de ontem para hoje, que são relacionados aos casos ativos e não das testagens de investigação epidemiológica, somaram um acréscimo de 3,1%. O número de óbitos cresceu 2,1%. E esse total de óbitos que nós temos determina uma letalidade de 5,1%. Gradativamente estamos diminuindo a letalidade. Nós tivemos internados em UTI, em regime de UTI, até agora temos 5.622 pacientes. Em enfermaria, 8.331 pacientes, sejam a confirmar ou casos confirmados, o que trouxe até para agora uma porcentagem de ocupação dos leitos de UTI no estado, 64,1%, e na Grande São Paulo, 64,7%. Estamos com 162.851 casos recuperados
e incluindo 45.303 altas hospitalares de pacientes que estavam internados e foram para casa. O próximo, por favor. Agora, neste novo período, até a metade do mês de julho, a primeira quinzena de julho, nós temos um range novo de 335 mil casos a 470 mil casos. E para o dia de hoje estamos com este valor de 302.179 casos. Fechamos julho, como vocês se recordam, com 289.935. Seguinte, da mesma forma, o número de óbitos está num range entre 18 mil e 23 mil casos. E hoje estamos com 15.351 casos. Fechamos junho com 15.030 óbitos. Muito obrigado. Gostaria de passar agora para o Dr. Paulo Menezes, para as suas considerações de hoje. Obrigado, secretário. Boa tarde. O primeiro comentário é reforçar essa questão da importância de nós entendermos a diferença do tipo de teste que confirma o caso. Os testes de PCR, que confirmam casos agudos, que requerem algum tipo de atenção à saúde, e os testes sorológicos, que indicam que já houve a infecção em algum momento e permitem saber, ao longo do tempo, qual é a proporção da população que já foi infectada pelo vírus e desenvolveu anticorpos. Então, no total de hoje, nós temos um pouco mais de 1/4 dos casos confirmados através dos testes sorológicos, sendo que no dia de ontem para hoje, 29%, ou seja, do total de casos do dia, 70% são casos agudos. Isso é importante também porque houve alguma polêmica em relação a considerações que nós fizemos sobre a indicação dos 2 tipos de testes diagnósticos. E a Secretaria de Saúde e o Centro de Contingência reafirmam que, para o diagnóstico de casos agudos, o nosso padrão ouro é o diagnóstico pela identificação do vírus no organismo das pessoas infectadas, através do teste de PCR. E o teste sorológico, principalmente aquele chamado teste rápido, ele é muito importante, principalmente para se avaliar dentro de uma população ou de um grupo específico da população, como que vai andando ao longo do tempo a proporção de pessoas que já tiveram infecção em algum momento. Mas essas pessoas, elas não necessitam, o fato de terem anticorpos não indica que elas necessitam cuidados de saúde. O segundo comentário é sobre os protocolos setoriais. Então, o Centro de Contingência reavaliou uma série de solicitações para revisão dos protocolos setoriais relacionados com academias, cabeleireiros, teatro, cinema, espetáculo, convenções, feiras, congressos. Amanhã nós vamos poder apresentar, então, se houve ou não alguma alteração, principalmente relacionada à mudança de fase, laranja, amarela, verde, e algumas questões relacionadas aos protocolos de setores que vão retomar as atividades. Então, isso nós vamos trazer amanhã para apresentação. E o terceiro comentário é em relação à situação específica do município de Itaquaquecetuba. O Centro de Contingência avaliou
os indicadores utilizados no Plano de São Paulo para esse município, que mostra uma taxa de ocupação muito alta de leitos de UTI, bem acima de 80%, e taxas de epidemia, de aumento de internações também muito elevadas, de forma que o Centro de Contingência recomenda que esse município institua a fase de quarentena no nível vermelho. Acho que são essas as considerações do Centro de Contingência, secretário. Muito obrigado, doutor Paulo, coordenador do Centro de Contingência para o Covid-19 do Estado de São Paulo. Eu gostaria de passar a palavra agora ao doutor Paulo Lotufo, que é como disse, um médico clínico geral, pesquisador, e ele tem algumas considerações a respeito desta epidemia do coronavírus, a Covid-19, e vai nos mostrar o seu trabalho que tem sido realizado aí nesse sentido. Por favor, doutor Paulo Lotufo. Muito obrigado, secretário, pelo convite. Quando nós temos uma pandemia, nós temos uma parte da mortalidade que é devido à própria infecção, mas nós temos outra parte que é devido tanto à alteração das pessoas com doenças crônicas, no caso as doenças cardíacas, como também aquelas que não conseguem ter o atendimento porque o sistema está totalmente congestionado. Em todos os lugares do mundo, praticamente, houve excesso de mortes em relação aos anos anteriores. Aqui nós estamos vendo, né, a avaliação março, abril, maio, junho, e pegando de março até junho, nós tivemos no cálculo aqui 40% a mais de mortes no município de São Paulo, em relação às mortes naturais. Quando nós vamos ver esse conjunto das mortes naturais, esse excesso, nós vamos ver que praticamente 77% foram devidos à Covid e o restante 23% por outras causas. Esse fato de São Paulo precisa ser comparado com outros locais. Próximo. E aqui nós estamos mostrando, foi realizado ontem, a avaliação para o estado de São Paulo, que está em vermelho em relação aos outros 2 anos. Nós estamos vendo que existe, né, uma diferença entre o que seria o esperado, que seria entre a linha preta e a roxa, né, e o vermelho de 2020 está bem acima do que é o esperado. Próximo. Aqui nós temos uma questão muito importante. Esse daqui é um trabalho feito pelo Financial Times. Eles recebem todas as informações de todos os países, de todos os locais, conferem. E nós temos à esquerda o excesso de mortes por países, né? A Espanha foi o que teve o maior excesso de mortalidade, e embaixo a Noruega, que praticamente não teve impacto nenhum. Mas o mais importante são a comparação com as grandes regiões metropolitanas, aquelas que estão com pandemia controlada ou ainda em curso. Vocês vão ver que Lima chegou a 289% a mais de óbitos esperado para o mês. Nova York, 231%. E aí nós vamos ter Manaus, 152% a mais, e descendo, né, nós vamos chegar até São Paulo, onde nós tivemos, nesse caso, 35% a mais, porque o Financial Times utiliza todas as mortes, inclusive aquelas causas externas, um pouco diferente do que eu mostrei, mas bate exatamente nisso. Dos grandes centros, Istambul, Turquia, com um excesso de mortes um pouquinho menor, 30%. Vamos mostrar então agora o gráfico, né, só para vocês terem ver, próximo. Né? Então isso aqui foi tirado diretamente do site do Financial Times, mostrando que nós tivemos aumentos extremamente expressivos em Manaus, que é um pico, e em São Paulo uma subida muito mais lenta,
né? Diferente do que se passou em duas cidades aqui da América do Sul, Lima e Santiago, e também os picos que nós observamos em Londres, Madrid e Nova York, né? Eu gosto sempre de fazer a comparação com Nova York, onde houve 250% a mais de óbitos do que o esperado. O próximo. Aqui é muito importante a gente fazer uma comparação entre Manaus, que foi uma cidade que teve um pico muito intenso, né? Então, nós tivemos um aumento rápido, uma magnitude elevada e uma proporção baixa de casos pela Covid-19. Quando nós olhamos São Paulo, o aumento foi constante, teve uma magnitude mais baixa e uma proporção alta de casos pela Covid. Aquilo que está em magenta seria as mortes não exatamente devidas à própria infecção, mas que são porque pioraram condições outras, como as respiratórias e as cardiovasculares de pacientes crônicos, ou então é quando não houve capacidade de atendimento. Então, isso daqui mostra na cidade de São Paulo um padrão, um perfil bastante interessante em termos dos resultados que nós estamos obtendo dentro da catástrofe toda, que é uma pandemia, né? Estamos menos piores do que vários lugares aí do mundo. Por fim, né? Próximo. A questão da avaliação do excesso de mortalidade, ele deve começar agora, porque vai ser a grande avaliação da epidemia, e isso vai ser feito no mundo inteiro. Nós vamos ter uma ideia de quanto que o isolamento social funcionou, o quanto da testagem virológica também foi efetiva. A questão do atendimento pré-hospitalar vai ser muito bem avaliado nisso, porque há relatos em vários países onde o sistema, o equivalente ao nosso SAMU, entrou em colapso, coisa que nós não observamos na capital, na região metropolitana, no estado inteiro. Depois, o atendimento hospitalar, se houve vaga suficiente, né? Ou então se houve, como aconteceu em alguns países, onde houve até uma recusa específica de internação para pacientes mais idosos, como aconteceu na Europa. E o outro ponto é para nós avaliarmos os focos específicos da Covid. As instituições de longa permanência para idosos é uma delas, o pessoal dos serviços de saúde, de transporte e segurança, e também o ponto importante que são os frigoríficos, locais onde no mundo inteiro são focos importantes da Covid-19. Com isso, nós estamos mostrando que essa abordagem é uma abordagem que não consegue ser feita dia a dia, porque nós precisamos saber em todas as localidades o número total de óbitos ocorridos no dia anterior. Isso é uma computação muito mais difícil, né? Nenhuma cidade do mundo conseguiu ter essa proeza de fazer dia a dia, mas fazendo com um intervalo de 15 dias, como nós estamos fazendo aqui, está sendo possível ter uma mensuração do impacto da pandemia na cidade, no estado, e podendo comparar com o restante de outras metrópoles e de outros países. É isso, secretário. Agradeço ao convite novamente. Muito obrigado, doutor Paulo Lotufo, e parabéns pela sua pesquisa. Muito obrigado. Por favor, agora, doutor João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência. Obrigado, secretário. Primeiro, em relação aos dados que foram apresentados pelo secretário José Henrique, nosso monitoramento continua nos indicando essa redução gradual, consistente, sustentável dos casos de óbitos no estado, e isso vem acontecendo em todo o estado de São Paulo, mas com uma
intensidade maior na capital, como estava sendo previsto. Então, os indicadores das últimas 24 horas continuam apontando para essa redução. Em relação à apresentação do Dr. Paulo, primeiro queria cumprimentar pela excelência da apresentação e a importância dos dados que o Dr. Paulo está apresentando aqui. Porque essa comparação de óbitos, ela derruba algumas teses que foram consideradas durante a epidemia. Quais seriam? A primeira de que essas pessoas que estão, infelizmente, falecendo pelo Covid, são aquelas pessoas de maior faixa etária, os idosos, são as pessoas doentes, com doenças crônicas, e que na avaliação dessas pessoas, esses óbitos ocorreriam normalmente, e que em função da Covid, se estaria caracterizando como Covid casos que naturalmente, pela evolução da sua situação clínica, essas pessoas morreriam. O fato dele demonstrar que independente de por que a pessoa faleceu, independente do que foi colocado no atestado de óbito, independente do que foi colocado no sistema de informação da Secretaria de Saúde, o número de pessoas que faleceu é muito superior à média dos anos anteriores. Então, isso mostra de uma forma inequívoca o aumento que aconteceu no número de óbitos. O segundo ponto que eu queria destacar é que isso derruba também a tese criada de uma forma muito maldosa de que os médicos e que os gestores poderiam estar fraudando o sistema, colocando diagnóstico de Covid onde não existia, para poder inflar esses números. Essa apresentação derruba essa tese. Então, doutor Paulo, é extremamente significativo o que o senhor mostra em função dessas situações que aconteceram no país, mas tem um aspecto mais importante ainda, que eu acho mais relevante, que mostra onde o sistema colapsou. Aonde houve o colapso, onde o sistema de saúde não foi capaz de se preparar para o enfrentamento da epidemia, esse excesso de óbitos é muito maior, é muito superior. Ou vocês acham que o sistema de saúde de Nova York era ineficiente? Ele não era ineficiente para a realidade anterior à Covid, mas em função do volume de pessoas que ficaram doentes simultaneamente, ao mesmo tempo, por não ter conseguido tomar as medidas de distanciamento social, as medidas de isolamento, as medidas de preparação da rede, o número de óbitos foi muito grande, o que não aconteceu aqui no estado de São Paulo. E mesmo quando nós comparamos dentro do país, comparando a situação de Manaus, de Belém, com o de São Paulo, nós vamos ver essa diferença. Isso demonstra a dificuldade que eles tiveram, né, para, no início da pandemia, terem se preparado para o seu enfrentamento. Então, acho que esses eram os pontos que eu queria destacar da apresentação. Obrigado, secretário. Muito obrigado, doutor João Gabardo. Como todos vocês percebem, nossa obstinação em busca de uma eficiência maior do sistema e, com isso, diminuir a letalidade e a mortalidade dos pacientes acometidos pelo Covid-19. Em seguida, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, a respeito do Plano São Paulo, por favor. Muito obrigada, secretário German. Hoje, somente para complementar o ponto que o Dr. Paulo colocou sobre os protocolos setoriais que estão em discussão no Centro de Contingência, nós traremos na próxima terça-feira os resultados desses pleitos e como podemos seguir nesse trabalho tanto de convivência com a pandemia e também com a retomada gradual, consciente, responsável e regionalizada das atividades econômicas. E para hoje, o ponto que foi aqui autorizado e recomendado foi que para os municípios e regiões que estão na fase laranja, que é a fase de controle, nós fizemos a avaliação da operação que existe hoje, recomendada, de 4 horas,
com o funcionamento aqui de 20% da capacidade, e o ponto que o centro de contingência colocou aqui como opcional seria o funcionamento por 6 horas durante 4 dias úteis, né? Então, operando 4 dias, fechando 3 dias, funcionamento de 6 horas, para que isso viabilize, né, um melhor planejamento do comércio, né, e também garantindo a segurança pelo aspecto de saúde. Então, esse foi o ponto aqui aprovado e autorizado, que será incluído como uma das respostas dos pleitos setoriais e será aqui objeto do decreto que será publicado nos próximos dias para funcionamento a partir da semana que vem, na fase laranja. Muito obrigada, secretário German. Obrigado, Patrícia Hellen. Por favor, Marcos Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Boa tarde a todos. Aqui, dando continuidade ao anúncio feito pela secretária Patrícia Hellen, agora os municípios vão ter a opção de funcionar todos os dias da semana por 4 horas ou 4 dias por semana por 6 horas contínuas. Esse foi um pleito feito pelo Conselho Municipalista, uma sugestão dada pelos prefeitos, mais especificamente pelo prefeito Edinho Araújo de São José do Rio Preto, e que foi aceito pelo Comitê de Contingência, demonstrando aí o diálogo franco e que produz resultados importantes no combate ao coronavírus com os municípios. Então, com isso, nós aqui apresentamos ao longo dos últimos dias os indicadores de letalidade, o grande esforço para poder diminuir essa letalidade. Na série histórica, nós continuamos com o número mais baixo aqui do estado de São Paulo até então, em termos de letalidade, e para continuar avançando nessa melhoria de índices, o governo do estado apoia os seus municípios com mais informações. Nós criamos agora a cartilha aos municípios, pode passar esse slide, por favor. A cartilha feita em conjunto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Desenvolvimento Regional passa um panorama da pandemia, um quadro da pandemia especificamente no município e as recomendações para que ele possa avançar da fase vermelha. Pode passar esse slide, por favor? Mais um. Então, com isso, primeiro os indicadores da região passados para o município. Pode passar essa também, por favor? Pode passar, por favor? E também os quadros especificamente naquele município em questão. Nós vamos subsidiar os municípios acima de 100 mil habitantes com esses dados. Dados adicionais vão chegar para os municípios, demonstrando a letalidade que se encontra em cada um dos hospitais daquela região, para que ele possa atuar especificamente com aqueles hospitais e também nos leitos de enfermaria correspondentes dos municípios. Muitos municípios têm hospitais de campanha, têm leitos de enfermaria dentro do seu sistema de saúde e com isso ele vai poder verificar aonde especificamente ele tem que melhorar esses índices de letalidade no território dele. Pode passar, por favor? Pode passar esse também. Com isso a gente consegue também passar para cada uma dessas cidades os bairros em questão e a evolução que se deu ao longo das últimas 2 semanas, comparando 7 dias com os 7 dias anteriores, para que ele possa atuar nos bairros especificamente da cidade, onde ele tem tido maior incidência do coronavírus ao longo desse último período. A gente demonstra aí o número de casos de SRAG e também o crescimento de casos na média, comparando essas 2 semanas. Pode passar, por favor. Pode passar. Com isso, recomendações para aqueles municípios e personalizado para o cenário que vem ocorrendo naquela cidade, quando a gente tem a necessidade do aumento de testagem, o mapeamento da cadeia de infecção, a melhora no isolamento social, o aumento da capacidade do sistema de saúde, a melhora da capacidade desse sistema disponível, e é isso que está muito em questão nesse momento, tendo em vista as regiões abaixo de 80% de ocupação dos leitos de UTI, mas com variações na sua letalidade. Então, não é o leito que está faltando, mas sim a gente poder subsidiar os municípios para melhorar cada vez mais essa capacidade disponível e o fortalecimento de ações complementares, como o apoio à população vulnerável, o reforço às ações de saúde e a melhoria na comunicação também com a população. Bom, era isso. Era fundamental dizer
que as gestões municipais têm produzido um bom resultado e com esse subsídio aqui da área da saúde, com esse subsídio do governo do estado, nós vamos a cada dia melhorar essa letalidade aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado, Marcos Vignoli. São 13 horas 14 minutos. Vamos agora passar para a fase das perguntas, uma vez que colocamos aqui para vocês, tanto do ponto de vista da epidemia, quanto do ponto de vista do Plano São Paulo, informações bastante importantes. A primeira pergunta vem da TV Cultura, repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Doutor Lotufo, em outras entrevistas, o senhor colocou que avaliava que a retomada da população às suas atividades estava sendo precipitada, principalmente por causa do índice de transmissão, que estava sempre acima de 1, quando isso era liberado nas cidades e nos estados. E o senhor também fez uma declaração muito impactante, que avaliava que em todo o país, 1 a cada 3 mortes poderia ter sido evitada nessa pandemia. O senhor ainda tem essa opinião e o que a gente deveria então fazer para que isso não continuasse acontecendo? Olhando para o passado, eu estava conversando agora com o professor Paulo Menezes, né? Eu continuo com essa opinião. Se nós tivéssemos tido uma ação centralizada, dura, por parte do governo federal, durante todo o período, nós teríamos uma redução muito menor dos casos e também do número de óbitos, né? O que nós fizemos em São Paulo foi o que a gente conseguiu fazer. Essa é a minha opinião. A minha crítica inicial era muito essa questão da região metropolitana não ser tratada como um todo, né? Eu tenho a ideia que a região metropolitana deve ser, sim, né, vista como um todo, né? Justamente por isso que existe o conceito de região metropolitana, né? Uma questão meio óbvia, essa é uma questão que eu coloquei. Em relação às taxas de infecção, né, o famoso RT, o cálculo do nosso grupo conseguiu mostrar de uma forma consistente agora que no município de São Paulo nós conseguimos passar um pouco abaixo da unidade, tá? 0,93, 0,94, mas é constante a queda. Então, pelo menos no município de São Paulo, nós estamos conseguindo observar já a diminuição da transmissibilidade. Muito obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado, Maria Manso, pela sua pergunta. O próximo veículo é SBT, repórter Fábio Diamante. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Minha primeira pergunta, os números mostram que a taxa de ocupação dos leitos de UTI do Estado e da Grande São Paulo empataram pela primeira vez, né? 64%. Queria saber primeiro dos senhores se isso era esperado ocorrer ou se aconteceu muito rápido e qual é a gravidade disso, né? Se fazia parte dessa tendência, eu queria saber qual a gravidade disso. Uma segunda pergunta, os prefeitos da Baixada estão fazendo duras críticas sobre, em relação ao Plano São Paulo, principalmente porque eles entendem que existem erros de cálculo, eles são muito duros, falam em erros de cálculo, falta de transparência, e entendem que a Baixada já tinha que ter mudado para a fase amarela, inclusive querem que isso aconteça amanhã. Eu queria saber como é que o governo encara esse tipo de crítica e se de fato isso pode acontecer. E, sem querer exagerar, mas uma terceira pergunta, doutor Gabardo, é uma coisa muito simples, só para a gente tirar uma dúvida, com a volta das atividades na capital, principalmente do comércio e dos shoppings, quando que a gente pode sentir um impacto nos números? Se isso aconteceu, já teria que estar aparecendo ou a gente ainda tem que esperar um pouco mais para ter certeza desse impacto? Obrigado. Obrigado, Fábio. Primeira pergunta, Patrícia Ellen, por favor. A segunda, Marcos Vignoli. A terceira, João Gabardo, como você mesmo colocou. Obrigada, secretário Guerma.
Bom, a ocupação do Estado hoje, né, com os dados fechados até ontem, é de 64,1%. No município está em 67,3%. Ambos aqui são equivalentes ao que a gente diria da fase amarela, né, que foi um esforço bastante grande do Estado para garantir que todas as pessoas fossem atendidas nessa pandemia e, em paralelo, também o compromisso de manter o acompanhamento da evolução da pandemia. Por isso que o Plano São Paulo tem os dois lados, né? O lado ali da capacidade hospitalar e da evolução da epidemia. Quando a gente vê no Estado, há uma estabilidade de internações e com uma leve redução, exatamente impactada pela forte redução na capital e na região metropolitana e o crescimento que a gente teve no interior. Então, na média ainda o Estado está reduzindo sim, o que é muito positivo, né? E a mesma coisa se verifica em óbitos, uma redução significativa em óbitos no Estado, né, que está ali em quase 10% com relação às outras semanas. O Gabardo tem falado muito sobre isso, vamos continuar monitorando e ver como é que vai ser semana que vem, que é tão importante. Mas nós vemos aqui exatamente o que já tinha sido previsto no plano, a capital e a região metropolitana com uma melhora significativa e essa presença ainda relevante da pandemia no interior. O Vignoli vai complementar com relação à Baixada, mas eu gostaria de falar exatamente sobre o aspecto técnico da gestão do plano. Os dados são completamente transparentes, os critérios também são divulgados e entendemos que nas regiões às vezes isso cause frustrações, porque você coloca a classificação na data da atualização, e que foi o que aconteceu com a Baixada, nos dias seguintes a região apresentou uma melhora significativa que felizmente está se mantendo. E se ela se mantiver até a próxima classificação na semana que vem, exatamente a região vai avançar para a próxima etapa do Plano São Paulo. Agora, muitos prefeitos, é comum, passam informações e dados para a gente de fontes municipais, né, o dado do dia. Nós não podemos usar essa informação, nós temos que usar as informações das fontes oficiais, que estão inclusive detalhadas no decreto do Plano São Paulo, e é por esse caminho, esse meio, de forma completamente transparente, que nós estamos fazendo todos os cálculos e classificações. Muito obrigada. É fundamental trazer alguns números da Baixada Santista. Em um primeiro comentário, Santos é a segunda cidade com mais casos no estado de São Paulo. Todo mundo sabe que a média da população acima de 60 anos, portanto, população de maior risco, na Baixada Santista é superior à da média do estado. No caso do município de Santos, é bem superior, 22,9 versus 15,9 no restante do estado de São Paulo. Então, esses números já demonstram a forma que foi impactada a Baixada Santista na pandemia do coronavírus. Nós tivemos na avaliação do dia 26, 1,61, portanto, um grande crescimento de número de óbitos na Baixada Santista no período, por isso ela foi classificada na fase laranja. Ela vem tendo uma evolução ao longo do processo, estava na vermelha, agora na laranja. Temos a expectativa de melhora, entendemos que pode ter uma melhora na Baixada Santista ao longo das próximas atualizações, mas por enquanto a Baixada segue na fase laranja. Não existe essa reclassificação possível para amanhã. No mais, saudar o trabalho feito pelos prefeitos. A pandemia impactou de forma muito contundente a Baixada Santista, mas os números de vidas salvas, a questão da capacidade hospitalar instalada, todo esse trabalho feito por lá foi positivo ao longo desse processo e conseguiu produzir um resultado muito importante em termos de vidas salvas para a população da Baixada Santista, sobretudo com essa população de risco superior à média do estado que existe na Baixada Santista. Nos números gerais, adicionar de que quando a gente tem, como a secretária Patrícia Ellen colocou, uma ocupação de leitos sempre inferior à da fase vermelha nas regiões do estado, a gente pode verificar que o número de leitos aumentados pelo estado de São Paulo pôde trazer a gente para esse momento que a gente passa com maior tranquilidade. Mas se não fosse trabalhado isso ao longo desse período, as taxas colocadas aqui, equiparando interior e capital nesse momento, poderiam significar um impacto muito pior. João Gabardo, por favor. Fábio, acho que se nós pensarmos numa população que tivesse saído de um isolamento e de uma forma
abrupta fosse liberada, sem os cuidados de distanciamento social, sem uso de máscaras. O que se esperaria, tendo em vista que as pessoas demoram, período de incubação, 5 a 8 dias, à medida que esse distanciamento deixasse de existir, a partir de 8, 10 dias, começaríamos a ter um número maior de identificação de casos confirmados. Então, nós temos que obedecer aí o período tempo que demora para apresentar os sintomas, né? Depois disso, nós temos uma segunda fase, essas pessoas vão para os hospitais, então vai começar a aumentar o número de internações hospitalares. Isso 1 semana, 2 semanas posterior ao período em que essa circulação tenha ocorrido. E mais adiante ainda, os indicadores de óbitos. Então, é uma sequência desses indicadores, né? Eles não acontecem ao mesmo tempo, obviamente. O primeiro deles é a identificação e a elevação do número de casos confirmados. Eu não acredito que isso aconteça na forma como está sendo feito, com recomendações de distanciamento, com o comércio funcionando de uma forma reduzida, as pessoas obedecendo às orientações e utilizando a máscara, a recomendação de que as pessoas doentes, independentes do que elas fazem, elas não devem sair de casa, as pessoas sintomáticas devem permanecer em casa, os seus familiares sintomáticos devem permanecer em casa, a recomendação de que os idosos não devem sair de casa, a não ser em situações muito especiais. Então, nós acreditamos que com essas recomendações não deva acontecer. Agora, se isso ocorrer, as fases são distintas. Nós vamos ter aí, imagino que a gente tenha 2 semanas de evolução dessa flexibilização. Então, nós já deveríamos estar apresentando uma elevação do número de casos confirmados, nesse momento. Ainda não seria o momento de esperar um indicador de pressão sobre internação hospitalar e muito menos no indicador dos óbitos. Muito obrigado, João Gabardo. Próxima pergunta. A Natália irá ler, do veículo Rádio 87 FM de Agudos, e o repórter Paulo César Correia. Boa tarde. O Paulo César pergunta se o HC de Bauru é apenas um hospital de campanha ou se ele vai ficar aberto após a pandemia. Eu vou iniciar a resposta e se alguém quiser fazer alguma consideração, está ótimo. Em primeiro lugar, eu só gostaria de discordar um pouquinho e tirar a palavra apenas. O hospital de campanha tem um papel importante, da mesma forma que tem os outros hospitais de menor complexidade. Não existe um sistema de saúde que só atenda pacientes de alta complexidade e nem aqueles que atendam somente pacientes de baixa complexidade. Isso tudo é um grande sistema e eles têm cada um a sua importância. A epidemia está sendo muito dolorosa, ela criou algumas cicatrizes em todos nós que dificilmente nós estaremos livres delas, e aos profissionais de saúde, muito o impacto do ponto de vista profissional, do ponto de vista de trabalhar acima daquilo que a condição humana, mental, consegue suportar. E mais é assim que está sendo, né? Além de tudo isso de ruim, indiscutivelmente a gente precisa entender de que ela vai trazer um grande ganho, um update às questões relacionadas à saúde. Nós vamos ter uma estrutura melhor que foi determinada pelo aumento do número de leitos, pelo aumento do número de equipamentos, tanto respiradores, tomógrafos, enfim, vários equipamentos que foram adicionados ao sistema, como também processos novos que foram no sentido de melhorar, sermos mais rápidos, sermos mais ágeis e, com isso, trazer maior eficiência para o sistema. Aprendemos bastante com a epidemia no seguinte sentido. Como exemplo, eu cito aqui o desenvolvimento de um programa de telemedicina do INCOR, de teleconsulta,
que nós temos hoje 470 leitos de UTI plugados nesse sistema para consultas. E o desenvolvimento também de profissionais que foram se aprimorando cada vez mais durante essa epidemia. E isso é um legado que esta epidemia ou a pandemia irá deixar para os sistemas de saúde, e aqui no estado de São Paulo isso é bastante visível. Então, quanto ao HC de Bauru, tanto quanto ele, quanto todos os outros, vão entrar num sistema de planejamento de acordo com as necessidades que teremos no pós-Covid, que nós vamos estabelecer o que será feito com cada um desses hospitais, não só de campanha, mas também do número de leitos que temos hoje à disposição. Marcos, Patrícia, Paulo, alguém quer fazer um comentário? Adicionar, secretário German, a pergunta é oportuna para dizer que hoje já está funcionando, já atendendo pacientes, lá o HC de Bauru, importantíssimo para o desafogamento dos leitos de enfermaria, um investimento de 3 milhões de reais no custeio ao longo desse período, são 40 novos leitos de enfermaria, e também está em tratativa com o prefeito de Bauru a implementação de mais 10 leitos de UTI no mesmo espaço do HC. Portanto, um avanço importante nesse momento da pandemia, que vai auxiliar muito Bauru e os 68 municípios da região. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Presencial, Globo News, William Cury, repórter William Cury. Boa tarde, William. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Eu tenho uma dúvida e uma pergunta. A dúvida em relação aos testes. Eu queria saber, porque o governo ele parou de divulgar, né, falando quantos são PCR, quantos são testes sorológicos e o que é feito pelo Estado e pela iniciativa privada. Eu queria saber exatamente quanto que o governo, qual a fatia do governo, qual que é a fatia do setor privado na realização dos testes aqui em São Paulo. E a pergunta é sobre o número de casos, que hoje nós batemos o recorde de novos casos diários aqui em São Paulo, tirando quando houve o problema no sistema do SUS, que fez uma notificação de 3 dias não só, foi um número de 19 mil. Mas hoje foi, em 24 horas, o maior aumento diário de casos, um dia depois do governo falar que possivelmente tenhamos atingido o platô da curva da Covid-19. E o platô pode ser uma estabilização também no pico, né? Em cima, com números altos, que é o que temos hoje, por um longo período de tempo, que também, isso é bom, né? Ter um platô com casos diários ainda em níveis altos. Paulo, por favor. Em relação à primeira questão, nós podemos dizer que hoje o setor de laboratórios privados produz ou processa aproximadamente 2/3 do total de amostras processadas para PCR no Estado. Nós estamos recebendo as informações dos laboratórios privados, porque não só de testes positivos, mas de testes negativos, e o nosso compromisso aqui vai ser trazer um número mais exato na próxima semana de tabulação desses dados. Em relação ao aumento no número de casos confirmados hoje, né, de ontem para hoje, eu acho que o principal comentário é a ampliação da capacidade de testagem de casos leves pelos laboratórios da rede pública. Hoje nós tivemos aqui, só um segundo, né? Tivemos 30% de testes rápidos, então um total de um pouco mais de 8.800 testes PCR. Quando nós olhamos o processamento de amostras de PCR pela rede laboratorial nos últimos dias, existe um aumento importante,
Hoje, a rede já está processando em torno de 5.000 amostras dia. Se você lembrar, há pouco tempo atrás, há poucas semanas atrás, estava na faixa de 2.500. Nós distribuímos para os municípios, recentemente, 250.000 kits de swab para os municípios poderem ter maior capacidade de coleta desses exames. Então, acho que nós estamos vendo também esse reflexo de aumento de testagem de casos leves. Patrícia Hellen, por favor. Obrigada, doutor German. Acho que a definição do platô é muito importante também a gente esclarecer, que a gente se referiu ali a óbitos, a internações, né, que são os números aqui fundamentais para checar quantas pessoas estão tendo a doença e precisando desse atendimento. E também tem um trabalho que está sendo feito com relação à taxa de transmissão, o RT, que é monitorado por região, e foram esses dados que foram compartilhados aqui, Will. Quando a gente faz essa análise baseada somente em casos, principalmente com o impacto de testagem, os testes sorológicos, nós vimos nas últimas análises que esses testes estão já passando a representar quase 1/3 da nossa base de casos, né? E é um olhar para o passado. Então, essa base espera-se que aumente, porque a nossa meta que o governador João Dória nos deu é aumentar muito mais a testagem, exatamente para termos uma retomada segura. Então, aumentar a testagem, não somente nos sintomáticos, como o doutor Paulo colocou, essa política, ela é muito importante, porque eles estão expandindo agora a testagem para sintomáticos leves. Então, a expectativa, novamente, é que esse número aumente. O que não pode aumentar? As pessoas, em primeiro lugar, quem precisar de atendimento precisa ter acesso a ele, estabilizar internações, estabilizar óbitos e reduzir a taxa de transmissão cada vez mais para que a gente tenha uma retomada segura no momento correto, como está sendo realizado no Plano São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigado. Penúltima pergunta de hoje, o veículo Portal UOL, repórter Felipe Pereira. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Eu sei que vocês falaram que vão falar do assunto na semana que vem, mas é da natureza do repórter, desculpa. Eu queria saber um pouco mais de informações sobre essa atualização de protocolos de alguns setores. Eu queria saber por que está sendo feita essa atualização, quais são os setores, e eu também queria saber se tem mais alguma sugestão de prefeitos que está sendo debatida entre os comitês econômico e de saúde. Obrigado. Patrícia Hellen. Obrigada, Bruno. Bom, nós recebemos diariamente uma série de pleitos setoriais, conforme os temas se tornam de maior impacto, pelo ponto de vista de análise de vulnerabilidade econômica e também pela pertinência pelo ângulo sanitário de saúde. Eles são submetidos para uma avaliação dos dois comitês. No econômico, a análise é feita pelo ângulo de vulnerabilidade econômica e relevância. E também um ponto bastante importante que a gente está analisando no comitê foi que, com a pandemia, muitos negócios se reinventaram, né? E tem alguns modelos que estão sendo trabalhados que têm um olhar de risco de saúde diferenciado. Então, essa análise é submetida para o centro de contingência, que faz a análise também de forma independente. E aí, o gabinete de gestão de crise, aqui vinculado à Secretaria de Governo, recebe as avaliações que foram feitas por ambos os centros, Conselho Econômico e Centro de Contingência, principalmente o centro de contingência, porque aqui a prioridade é o controle da pandemia, então a análise de saúde é muito importante, recebe esse retorno e com esse retorno a avaliação do funcionamento de diferentes setores. Então, dando exemplo concreto do que foi anunciado hoje, o centro de contingência, pelo ângulo de saúde, avaliou que o pleito que foi feito de funcionamento do comércio por 6 horas durante 4 dias, fechando 3 dias, é um pleito seguro que equivale ao outro modelo de funcionamento na fase de laranja, no que diz respeito ao controle da pandemia, e se é um modelo que funciona, né, que foi exatamente o que foi apresentado pelos prefeitos, então ele teria o respaldo técnico para ser implementado. Então, é exatamente esse o fluxo, e com esse exemplo específico, por isso que o anúncio foi feito agora e o decreto será publicado agora nos próximos dias. João Gabardo, por favor. Secretário, eu quero autorização para voltar à pergunta do William, da Globo News, que eu acho que é uma pergunta
que tem um impacto muito importante e merece uma complementação. William, primeiro, é muito difícil a gente fazer as análises quando um determinado dia a gente tem um dado diferente, seja para mais ou para menos. A gente tem acompanhado isso com as médias semanais, com médias móveis de 7 dias, que são mais recomendáveis. Não dá para a gente fazer uma análise a partir de um dado. Esse é o primeiro aspecto, porque efetivamente tu tens razão. Ontem, o dado que nós apresentamos hoje apresenta um número muito elevado de casos. Segundo, a gente tem dito aqui que nós não estamos esperando que haja uma redução no número de casos, a gente está esperando uma diminuição na velocidade. Tanto que o secretário José Henrique apresentou hoje qual que é a nossa projeção de casos para os próximos 15 dias e qual que é a nossa projeção de óbitos para os próximos 15 dias. E lá existe ainda uma expectativa de crescimento no número de casos. Mas o que eu acho que é mais importante mostrar nesse momento é o seguinte: tem uma grande diferença na forma como a gente identificava os casos há algum tempo atrás e a forma como a gente identifica casos nesse momento. Num primeiro momento, pela dificuldade de testagem, pela dificuldade que o Ministério da Saúde tinha com toda a logística para fazer os testes de PCR, nós só testávamos as pessoas que estavam nos hospitais. Nós só testávamos os casos graves. O que acontecia quando fazia o teste no caso grave? A metade dos testes davam positivo. Cada 2 testes que eram realizados no paciente hospitalizado, um dava positivo, 50%. Nós agora estamos ampliando a testagem. Nós passamos a testar pessoas com casos leves, pessoas que têm sintomas leves, algumas até sem sintomas. Então, quando se testa esse tipo de paciente numa extensão muito maior, é óbvio que vai aumentar o número de pessoas que apresentam teste positivo, mas sem uma repercussão no hospital. Esse aumento que está ocorrendo pelo aumento da testagem em pacientes com sintomas leves, eles não repercutem no aumento de novas internações e, por consequência, não vão repercutir no caso de óbito. Então, eu queria considerar esse aspecto também, de como é que nós testávamos, quem que nós testávamos e quem que a gente está testando nesse momento. São 2 populações muito diferentes. Uma era uma população doente que estava internada, que estava na UTI, que era caso grave. Agora não, agora a gente está testando na população em geral. Obrigado. Por favor, Vignoli. Primeiro, saudar o funcionário Eduardo Aranibar, que trabalha aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela produção da cartilha dos municípios. O crédito a ele e a sua equipe. E na sequência, Felipe, amanhã o governador João Dória anuncia os protocolos de salões de beleza, academia, teatros, cinemas e salas de espetáculos. E na próxima terça-feira, os protocolos de parques e eventos. Então, informação importante para amanhã. Antes da última pergunta, eu só gostaria de trazer aqui uma informação que eu fiquei de trazer, que é o número de pacientes que são transferidos do interior para a Grande São Paulo ou entre as regiões. Entre as regiões e a Grande São Paulo foram um total no mês de junho, de 160 transferências, sendo que metade deles, 88 da região de Campinas, 45 da região de Sorocaba, 18 da Baixada Santista, 7 da região de Taubaté e 2 da região de Piracicaba. O último veículo, Rede TV, repórter Carolina Rigengo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. A minha pergunta é em relação aos testes. Eu queria uma avaliação de vocês. Os testes rápidos, a eficiência deles, não é unanimidade dentro do mundo da ciência. Eu queria saber, na opinião de vocês, por quê? Onde é que está a brecha? Onde é que está o problema? Em relação a esses testes rápidos que estão sendo encontrados em vários lugares, inclusive farmácias, queria ouvir de vocês. Até que ponto podemos confiar? Como podemos saber se aquele teste é eficaz ou não? E qual seria o melhor contexto para utilizá-los? Obrigada. Doutor Paulo, por favor. Bom, os testes
sorológicos, como eu já falei, eles servem para indicar se o indivíduo infectado desenvolveu ou não anticorpos decorrentes da sua proteção, da sua reação para a infecção. Esses testes sorológicos têm vários tipos. Tem testes que são realizados por coleta de sangue venoso e processados em laboratório, e tem testes que são chamados de testes rápidos, são kits que permitem com amostras de sangue, em geral capilar, da ponta do dedo, se faça uma mensuração qualitativa sobre a presença ou não dos anticorpos. Então, os testes feitos com amostra de sangue venoso, eles permitem uma quantificação dos níveis de anticorpos, de anticorpos de tipos diferentes, um que indica o final da fase aguda e o outro que indica uma proteção mais prolongada após a fase aguda, né? E os testes rápidos, eles ou indicam que já houve a produção de algum tipo de anticorpo, sem diferenciar, ou eles qualitativamente dizem se houve ou a detecção de um ou outro tipo de anticorpo. Muito bem. O que eles não indicam é a fase da doença. O indivíduo só produz anticorpos a partir do 7º dia. E a quantidade de anticorpos vai subindo ao longo do tempo, de forma que a partir de 2 semanas, 14 dias após o início dos sintomas, é quando a gente tem já uma presença maior de anticorpos. Mas varia de pessoa para pessoa. Então, os testes rápidos são muito importantes para podermos avaliar epidemiologicamente a evolução da pandemia na população ou em grupos específicos, por exemplo, profissionais de saúde ou profissionais da segurança pública. Para o indivíduo, o teste rápido que está sendo oferecido, ele vai sugerir, vai dizer se há uma probabilidade de ter ocorrido infecção em algum momento ou não. Mas há uma probabilidade de erro. Essa probabilidade depende da qualidade do teste. A qualidade é muito variada nos testes comerciais que estão disponíveis. Alguns testes são menos sujeitos a erros tipo falso positivo, falso negativo, outros mais. Então, se o indivíduo ele busca responder a pergunta, porque muita gente quer saber, já tive, não tive, o teste rápido é uma opção. Mas ele, se positivo, dependendo do resultado, talvez seja necessário conversar com um profissional de saúde para ver se é necessário outras medidas, inclusive de confirmação. Mas, essencialmente, essa seria a utilidade individual do teste rápido. Muito obrigado. São 13h46. Eu gostaria de nosso agradecimento ao Dr. Paulo, nosso convidado de hoje, Paulo Lotufo, e aos demais presentes aqui, informando que amanhã estaremos aqui de volta, 12h45, em coletiva geral, com a presença do governador João Dória. Boa tarde a todos e muito obrigado. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva da equipe da saúde do governo do estado de São Paulo. Veja a cobertura completa sobre as notícias de hoje no Jornal da Cultura, às 9h15 da noite. De São Paulo, Maria Manso.